Este dezembro marca a data de 20 anos do assassinato do líder seringueiro Chico Mendes. Um livro chamado Chico Mendes, Crime e Castigo, retrata em detalhes a luta de Chico Mendes por uma Amazônia sustentável. E, é claro, os episódios que resultaram na sua morte. No Ideias da Aldeia, eu vou conversar com o autor desse trabalho, o jornalista Zueni Ventura. Zueni, é um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Prazer meu, Jorge. Zueni, você veio aqui pela primeira vez no Acre como enviado pelo Jornal do Brasil, o JB, para cobrir aqueles episódios que resultaram na morte de Chico Mendes, os conflitos agrários aqui no Acre. É verdade que você só conhecia o Acre do mapa? Você declarou isso no livro? É verdade. Conhecia, quer dizer, imagina, eu já conhecia Paris, conhecia Nova York, aí o Acre conhecia de mapa, né? E Chico Mendes também era uma figura assim meio vaga, né? Que a gente no Rio achava que era um cara meio esquisito, que ficava dizendo que ia ser morto, que estava sendo ameaçado de morte e tal. Quer dizer, era tudo uma coisa meio folclórica assim em relação. Então eu vim para cá com todos esses estereótipos, né? Todos esses preconceitos, né? Porque a gente no Rio, em São Paulo, aquele eixo Rio-São Paulo, a gente acha que as coisas só acontecem ali, né? Que tudo para acontecer tem que passar por ali, né? O que é distante, ainda mais o Acre, né? Tão distante do Rio, era um estado sem aquilo que eu encontrei aqui, um estado com uma personalidade incrível, com um perfil, uma identidade cultural e um personagem como o Chico Mendes. É verdade que você não queria vir, Zueni? Não, eu fui meio forçado, eu vim exilado para o Acre, porque, na verdade, é o seguinte, o Marcos Sacorrêa, que era o diretor do Jornal do Brasil, da redação, me chamou para, um dia, na sala dele, disse, olha, você vai para a Amazônia. Eu brinco, agora que você está famoso, você vai para a Amazônia. Que você tinha acabado de escrever o 1968, eu tinha acabado de escrever, eu tinha ficado 10 meses de licença para escrever o 68, portanto não podia negar nada a ele, que ele tinha me dado essa licença. Aí eu falei, ainda brinquei e falei assim, Marcos, se você quiser me demitir, né, você não precisa disso, né? Eu saio, vou embora, mas mandar para a Amazônia é uma forma de me demitir. Ou então não querer que eu volte, porque olha, eu não conheço nada da Amazônia, eu não gosto de floresta, eu tenho medo de cobra, não quero saber de mato, eu sou uma pessoa urbana. E ele disse, não, você vai. E ele queria exatamente, depois eu fiquei sabendo, alguém que tivesse um olhar não comprometido com a causa ambiental, que era um momento de muitas paixões, né? As pessoas, enfim, a morte traumatizou muito, a morte dele, sobretudo traumatizou o país, porque não sabia, eu acho que veio saber quem era o Chico Mendes depois da morte. Né? Já era conhecido fora, mas aqui dentro não. E foi, em suma, assim que eu vim para cá, já velho, né? Já com mais de 30 anos de jornalismo, e não tinha muita ideia, né, do que era, o que me aguardava aqui. E eu vim para ficar 4 dias. Só 4 dias, porque a ideia do Marcos era eu passar por aqui e ver aquele momento efervescente, como é que estava, né, como é que estava aquela situação pós-morte, né, do Chico, e depois ocorrer os outros estados fazer uma série sobre a Amazônia. E eu vim, fiquei 4 dias, quer dizer, vim para ficar 4 dias e fiquei mais de um mês. Aí, graças ao conhecimento, né, que eu fiz de um colega jornalista, hoje um grande amigo meu, o Elson Martins, que me aconselhou a ficar, e disse, olha, acho que se você ficar, você vai encontrar muita coisa aí. Tem muita coisa a ser descoberta aí nesse crime e tal. E eu disse, mas como? Porque nessa altura eu já tinha visto, estava a imprensa mundial toda isso, toda a televisão alemã, holandesa, inglesa, americana. Realmente era uma Babel, né? Aqueles gringos todos aí, todo mundo. E eu falei, como é que eu vou disputar, né, concorrer, né, com essa imprensa mundial toda? Ele falou, não, fica que você... Enfim, eu acabei ficando e fiquei realmente mais de um mês e foi, para mim, fundamental. Você acabou fazendo uma série de matérias, né, Joani? O Acre de Chico Mendes, que foi uma série premiada e tudo. E qual foi o cenário que você encontrou naquela época? Uma Rio Branco, uma Chapuri? Como era o clima naquele momento? Olha, era um clima de muita tensão. Era um clima, olha, para você ter uma ideia, eu saí do Rio, onde já era uma cidade violenta, claro, no Rio,
E eu fiquei assustado com o clima que eu encontrei, sobretudo em Chapuri. Era realmente um faroeste, era um bang-bang, as pessoas armadas pelas ruas, ameaças, né? As pessoas, aquele ali já matou não sei quantos, aquele ali. Aí você olhava, estava o cara armado, ostensivamente armado. Era realmente um clima assustador, mesmo para quem, né, estava vindo do Rio como eu. E muito, muito, muito mesmo, quer dizer. Mais até em Chapuri, que é uma cidade menor, e onde se concentravam, né, todas as paixões, né, todos os antagonismos, né, ali, a guerra, né, entre os fazendeiros, né, os certos fazendeiros e os seringueiros, quer dizer, tudo isso estava muito visível, muito à flor da pele da cidade. Esse clima realmente foi assustava, assim. O livro é dividido em 3 partes, quer dizer, esse momento que você chega um mês depois da morte, ainda o clima muito quente, né? O segundo momento, quando você volta para o julgamento, né? E um terceiro momento, 15 anos depois, quando você fecha essa história. No julgamento, você já sentiu uma diferença? Qual era aquele momento assim de os culpados ali e a justiça coordenando ali aquele processo? Pois é, tem um personagem fundamental, né? Aliás, tem 2 personagens, além do Chico Mendes, tem 3 personagens nesse livro, nessa história, que são personagens que me comoveram, né? Cuja história realmente comoveu. É o Genésio, Ferreira da Silva, garoto. Uma testemunha fundamental. Que é a testemunha fundamental. E o juiz Odair Longini, que foi também de uma coragem, de uma bravura, de um desassombro, de uma coragem cívica, sabe? É aquela coisa, eu lembro de ter um capítulo que eu escrevi, uma coisa desse, um juiz de direito, porque era isso, para mim ele foi a encarnação numa terra, como eu disse, né, com todo aquele clima, quer dizer, e ele manteve o julgamento, ele com todas as precariedades, né, de pedir toga emprestada, de não ter dinheiro para comida dos testemunhas, quer dizer, mostrando que você pode fazer justiça, né, até nessas condições. Tá? Não, exemplar. Esse juiz é um juiz que tinha 39 anos, realmente foi um dos meus tipos inesquecíveis nessa história toda. E ele fez valer a justiça, o direito, né, nesse clima todo. E claro que você tinha a imprensa mundial toda aí, todo mundo olhar, todos os olhos do mundo, né, para aquele julgamento, chamado julgamento do século e tal. E ele foi realmente, enfim, fundamental, né, no desfecho, enfim, na punição, né, dos culpados e tal. E o terceiro momento, Jani, 15 anos depois, 2003, que você voltou para fechar esse livro, que mudanças são possíveis de observar nesse processo? Eu já desci levando um susto, né? Quer dizer, desci achando que estava no aeroporto, na cidade errada, naquela história. Porque antes era um aeroporto pequeno, não? Quase um campo de pouso e tal, centro da cidade. E aí você descreve Rio Branco como uma cidade feia naquela época, né? A cidade, eu disse que é uma das cidades mais feias que eu conheci. E mais desagradável, mais inóspita, sabe? Não tinha caráter nenhum, não tinha uma arquitetura, não tinha cara. Era assim, eu falei, o que eu vim fazer aqui, meu Deus? Que castigo é esse, né? Para mim, eu não mereço esse castigo e tal. E aí, 15 anos depois, bom, aí o aeroporto já era fora da cidade, o aeroporto, né, das grandes cidades e tal. E aí eu comecei a descobrir, né? Quer dizer, cada espaço, cada lugar que eu revisitava, cada coisa tinha mudado, né? Tinha aí a sensação que a cidade tinha sido toda revitalizada, revigorada, reformada, né? E eu estava ainda para ver muito, né? Porque agora quando eu voltei eu digo, mas vocês só preparam novidades, né? Cada vez que eu venho aqui tem uma coisa nova, tem e de repente visito 2 bibliotecas, uma delas é essa aqui, né? Estava agora admirando esse piso, né, hidráulico, de ladrilho hidráulico, que é lindo, né, esse tapete, porque está com uma arquitetura muito bonita. Bom, e tem a outra biblioteca, eu num dia visitei 2 bibliotecas, assim, exemplares, né, biblioteca temática. Né, isso, a Marina Silva, Biblioteca da Floresta. Né? Biblioteca da Floresta, que é também linda. Eu estou meu coração balança entre as 2 bibliotecas e eu poucas vezes vi, sabe, uma construção arquitetônica e um conceito para ver como essas 2. Então, é bom, sem falar, cada praça é uma praça revitalizada, e tem a passarela ali, e tem a beira-rio, que já mudou. Quer dizer, eu vim com um amigo meu, o Afonso Borges, que não conhecia a primeira vez, e a primeira visita que a gente fez foi à noite, ao chegar de carro pela cidade bem iluminada, quer dizer,
os edifícios. Eu falei, puxa, e ele ficou muito admirado, que ele também não tinha a impressão que eu tive na primeira vez, que ele cansou de viajar comigo, viajamos já em mais de 30 cidades, acho que 40, nesse projeto, Sempre um Papo. E eu conto sempre a história, claro, a história do Acre, né, do meu caso de amor com o Acre. Então ele estava cansado de ouvir toda essa história, mas mesmo assim ele disse, pô, mas é impressionante mesmo. Ele ontem olhava ali para essa praça ali, bonita, ele falou, pô, mas é impressionante mesmo, que coisa. Poucas cidades, eu não conheço, conheço muitas cidades agora do interior do Brasil, com essa, sabe, a cidade tão bem arrumada, tão arrumadinha, tão simpática, tão acolhedora, sabe, tão gostosa e tal, como o Rio Branco, né? Zeni, e depois de tudo isso, depois desse mergulho na Amazônia, é interessante porque, apesar de você ter vindo aqui pela primeira vez um mês depois da morte do Chico, o seu livro mergulha de uma maneira muito interessante nessa complexidade que é a Amazônia. Você citou alguns personagens de referência, realmente o livro traz o delegado, o juiz, né, figuras de testemunhas importantes e tal, mas deixa também claro a história de muitos anônimos ali também, absolutamente importantes nessa história toda e que continuam fazendo essa história. Você ainda tem pretensão de escrever alguma coisa sobre esse universo, sobre a Amazônia? Ainda te encanta esse encanta. Não, o Acre ficou sendo realmente fundamental na minha vida, né? Essa série de reportagem não foi só para mim um episódio importante na carreira, né? Foi também do ponto de vista existencial, sabe? Não só profissional, mas existencial, porque eu descobri esse universo, né? Que estava tão perto e tão longe, né, da gente lá, que é o Acre. E aí fiz amigos aqui, grandes amigos, né? Então eu chego aqui, ontem, por exemplo, né, falei lá para uma plateia de 500 lugares, eu achava que 20, né? Eu ficava dizendo, quando as pessoas, eu vou hoje lá, você é a terceira pessoa, tá? Então vou arranjar mais uma. E cheguei, estava quase que cheio. E numa noite de um temporal, que eu falei, não vai ninguém, não vai. Então quando eu cheguei, via na sala praticamente cheia, de, sei lá, 400 pessoas numa plateia de uma sala de 500, eu fiquei muito comovido, viu? Eu fiquei assim, falei, puxa, que coisa, né? As pessoas gostam de mim, né? Aqui nessa terra. E eu disse, olha, eu acho que o Acre já me deu muito mais do que eu merecia. Tá? Então, eu tenho realmente uma relação assim hoje, né, afetiva, afetuosa, sentimental, né, com essa terra e com essas pessoas. Voltar a escrever, isso ainda é meio difícil porque está mudando muito. Se você olhar a paisagem descrita em 2003 de hoje, no meu livro, você vê que tem muita coisa que já mudou, muita coisa já superou, né? Muita coisa superou. Então tem que dar um tempo aí para voltar. Mas eu vou voltar muito aqui ao Acre, sempre que posso eu venho. Zelina, vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta, o programa que hoje está sendo gravado aqui na nova Biblioteca Pública, no centro de Rio Branco, lugar que foi totalmente revitalizado. Vale conhecer, fica aqui a nossa dica para você conhecer a nova Biblioteca Pública de Rio Branco. E hoje eu estou conversando no Ideias da Aldeia com o jornalista e escritor Zueni Ventura. Zueni, vamos falar um pouquinho de Sempre um Papo, desse projeto agradável que aproxima o escritor do seu público, né? Você aqui em Rio Branco está conversando aí sobre o livro Chico Mendes, Crime e Castigo. Você gosta desse tipo de contato que o Sempre um Papo oferece? Olha, eu acho fundamental. Eu estou, enfim, desde o começo dos primeiros, já corremos umas 40 cidades, né? Muitas, a maioria de Minas, mas de outros estados também. E é fundamental porque é um corpo a corpo com o leitor.
Porque, em geral, quer dizer, para a gente o leitor é uma abstração e vice-versa. O leitor também faz uma ideia do autor, né? O que será, o que ele pensa, né? Conhece através dos livros, mas... Então, nesse encontro, é um corpo a corpo mesmo. Você está olhando ali, vendo as reações, e as pessoas perguntam, e você se surpreende com algumas interpretações do personagem tal. Você, né, às vezes, nem se deu conta de que, né, tinha aquela intenção. É uma riquíssima relação. Eu acho que para o leitor também, na medida, enfim, porque eles são muito concorridos, né? Claro. Sempre muito jovem, muitos professores, muitos alunos. Não, é uma experiência. Eu não abro mão, sabe? Eu, às vezes, não posso sair do Rio. Aí o Afonso, não vou, porque depois que eu saio, sabe? Nunca me arrependi de uma viagem. Às vezes, algumas viagens assim, enfim, custosas. Você vai de avião, depois vai de uma cidade para outra, no dia seguinte de carro, e dorme, e depois vai para outra. Então, mas, olha, eu não abro mão. Acho... que é uma experiência realmente... Bom, então, aproveitando você aqui como fã do seu trabalho, eu vou desmistificar algumas coisas aqui. Como é que é escrever para você? Como é que nasce um livro, né? Para mim, escrever é uma coisa muito penosa. É mesmo? Não parece, não. Para quem lê, olha, já acho que... Eu não gosto de escrever. Vou usar uma frase do meu querido amigo acriano, Armando Nogueira. Armando tem uma frase que ela diz assim: eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito. E é perfeito, eu uso, eu brinco, Armando, às vezes eu cito a fonte, às vezes eu finjo que a frase é minha, porque ela é perfeita. Depois que você escreve, e se der certo, então aí é ótimo, né? Depois de ter escrito. Claro. Agora, o ato de escrever, de procurar a palavra exata, o adjetivo que foge, e porque a linguagem ela é sempre pobre em relação, né? Sejam as ideias, sentimentos, né? A realidade nunca dá conta, né, de tudo. Está sempre em falta. E isso angustia, você não é esse adjetivo, não é isso que eu queria dizer, não é. Então esse processo, para mim, é um processo realmente muito... Eu escrevo, eu brinco dizendo, eu escrevo porque não sei fazer outra coisa. Se eu soubesse jogar futebol, fosse craque, futebol ia... Não, é muito penoso. Agora, depois de ter escrito é ótimo, né? Enfim, o resultado, né? Enfim, a resposta, né, do público, esses encontros, você tem as pessoas. Hoje tem muito negócio da fotografia, né? Hoje mais do que é sempre a foto não é com celular, a foto com máquina. Então está sempre tirando foto. Hoje passei amanhã também, tirei, sei lá, mais 20 fotos assim, com as menininhas bonitinhas, que eu ainda brinquei, falei, minha mulher não vai mais deixar eu viajar sozinho se essas fotos chegarem nela. Então, realmente é uma experiência muito legal esse livro. Você escreveu 1968, o ano que não terminou, e tem um livro também que eu gosto muito, chamado Cidade Partida, sobre os problemas de violência no Rio de Janeiro. Esses temas políticos, sociais, te tocam? Me toca. Eu até vou dizer uma coisa, que é o seguinte, quando me perguntam, vem cá, quais são as duas experiências, né, literárias ou jornalísticas que estão mais importantes na sua vida? Eles têm duas experiências. Uma é o Acre, uma é a série sobre Chico Mendes, e outra é a Cidade Partida, porque eu tive que passar 10 meses frequentando uma favela no Rio. Frequentar a favela no Rio significa você conviver com traficantes, em situações de risco, de conflito e tal. E eu passei 10 meses assim, indo lá pelo menos uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana. Então essas duas experiências que resultaram nesses dois livros e foram realmente talvez as mais tocantes assim para mim do ponto de vista essencial de cabeça, né, de mudar a cabeça. E também a favela estava a meia hora da minha casa, eu moro em Ipanema e era um universo inteiramente estranho. Tão longe, tão perto, né? Tão longe, tão perto, né? Era, sim, pegava o carro, meia hora eu estava lá na favela, mas era um outro universo, era outra coisa, completamente diferente de Ipanema, do mar e tal, aquela realidade. Eu descrevo essa realidade no Cidade Partida, né? Então foi um livro que acabou sendo importante assim, na minha carreira e na minha vida, né? Então as duas experiências, e eu até hoje não me decidi qual das duas, se tiver que escolher uma, qual é que foi mais marcante assim, né? na minha profissão e na minha vida, né? Você escreveu também o roteiro do filme, do documentário do Paulinho da Viola, né, Zueni? Como é que foi essa experiência também de ver alguma coisa se concretizar em filme?
Pois é, é diferente, né? Porque, enfim, o cinema é outra linguagem. Outra Mas, linguagem. mas, ao mesmo tempo, o documentário parece muito com o jornalismo, né? Você apura, você entrevista, você, né? Enfim, tem todo um trabalho de campo, que é um trabalho que... Mas é diferente, você... Ali é a imagem, né? Ali é o que fala é a imagem, né? Mais do que a palavra escrita, mais do que... E foi esse período, eu já conheci o Paulinho, né? Há 40 anos, e eu digo que o Paulinho é aquela que de perto é normal, né? Tem aquela coisa de dizer que ninguém é normal de perto. O Paulinho é normal de perto. Aquela mesma elegância do Paulinho, aquela beleza que ele tem, beleza física, interior, né? A distância, né? É assim de perto também, é assim no dia a dia, né? Então convivemos durante assim, muito tempo. E eu brinco dizendo, Paulo, vamos fazer agora o meu tempo é hoje 2, né? Depois o meu tempo é hoje 3. Porque eu devia pagar, né, para repetir essa experiência de passar meses, né, indo para casa do Paulinho de manhã, esperando ele acordar para tomar aquele café demorado dele, ficar horas tomando café, lendo o jornal. E foi realmente uma experiência legal. Zeni, você tem uma frase que eu acho incrível, que diz o seguinte, que um jornal pode existir há 100 anos, mas a credibilidade não dura mais do que 24 horas. Se a gente pegar isso para a televisão, então esse tempo encurta para segundos, né? E hoje me parece que o jornalismo, que a notícia está muito vinculada à velocidade, né? Precisa ter velocidade para dar o furo, usando todas essas tecnologias. Você já se viu naquela situação difícil entre o bom senso e essa rapidez da notícia? Olha, essa rapidez já me matou. Por exemplo, né? Um dia saiu na internet, num site de um grande jornal, a notícia: morre o escritor Zeni Ventura. Não acredito, é mesmo? Durante, né, algumas horas, essa notícia ficou no ar e as pessoas que não me localizavam achavam que eu tinha morrido, inclusive meu filho. Mas em que circunstância? A circunstância é a seguinte: ligam para mim um telefone, que era um telefone antigo, e a mulher já não aguentava mais as pessoas ligando, virou e disse: não, o Zeni morreu hoje, ele teve um acidente. Às 4 horas da tarde morreu. E a mulher dele, a Emélia, está inconsolável, o Mauro, que é meu filho, a Elisa e tal. E eu estava num lugar, Jorge, em que a imprensa não podia entrar. Nossa. Era a inauguração do Instituto Moreira Salles, estava o presidente da República, o governador, o prefeito, e eu estava como convidado do João Moreira Salles, meu amigo e tal. E a imprensa não entrava. Então as pessoas, os jornais todos, a imprensa toda em volta. E as redações, vem cá, o Zeni, não, parece que ele está lá dentro. Não, você viu? Não, então tem que ver. Não, mas não pode entrar, mas tal. E não acreditava que estivesse vivo e ninguém podia, né, e não podia entrar. E vinha, me lembra, as moças, olha, estão te chamando lá fora, tem lá o jornalista te chamando. Eu achei que estavam querendo notícia. Bom, eu estou aqui, os estão querendo saber o que está acontecendo. Não ia, né? Enfim, até que acabou se esclarecendo. Mas foram 3 horas, né? Quer dizer, o brinco dizendo que teve gente que levou 3 dias para ressuscitar, né? Eu levei 3 horas. Mas para você ter ideia do risco que isso foi. Imagina se essa notícia chega a Friburgo, que é onde está minha irmã, mora minha irmã, minha família e tal. Felizmente não chegou. Meu filho, quando nos encontramos, me abraçou chorando. Nossa. E eu também, porque estava certo, porque a mulher disse: o corpo está no hospital. Nossa. E ele ficou procurando o corpo nos hospitais do Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia de como, né, isso, essa pressa, esse assodamento de dar o furo, porque na internet, na televisão também, eu acho que mais na internet, segundos, né? Segundos. Então esse site tinha levado um furo no dia anterior, de alguns segundos, e aí ficou com medo de levar o outro e botou no ar essa notícia maluca, né? Que tal de... Isso tem levado... Eu me lembro que numa conversa que eu fiz com o Ricardo Cocho, ele dizia o seguinte: essa coisa, essa pressa, ninguém pode, claro, abrir mão da tecnologia, mas está fazendo com que a gente perca as boas histórias, né? As pessoas agora por telefone ligam, pegam as aspas e pronto, fechou, blá, blá, blá. Você acha que a gente está realmente perdendo as boas histórias? O jornalismo está perdendo essa condição de contar as histórias? Olha, eu sou muito, como eu sou velho, né? Sou de outro tempo, eu tomo muito cuidado para não ficar, no meu tempo. Coach é mais novo do que eu, embora a gente se pareça, a mesma careca, sua mesma amizade, somos grandes amigos e tal. Mas eu acho o seguinte, quer dizer, eu não gosto de determinar as coisas, não, jornalismo hoje é isso, jornalismo é aquilo, porque é muito variado, é difícil falar da imprensa, né? Cada jornal é um jornal, claro. Cada televisão, cada programa, então a gente precisa tomar cuidado. Agora, é evidente que essa vertiginosidade, né, das coisas está levando, por exemplo, aí eu só fiz uma boa série, né, do Chico Mendes, eu fiquei aqui mais de um mês, sem precisar mandar matéria todo dia. O jornal me liberou disso.
E se eu tivesse que ficar todo dia correndo atrás de matéria, eu não teria descoberto tanta coisa. Porque o que acontecia? Eu começava a apurar uma coisa e continuava. Quando você está mandando matéria diária, Não tem tempo. você não tem tempo, porque você tem que fazer uma matéria que tem que começar e acabar ali. Você pode ter uma pista ótima, mas você não pode ir atrás, porque você tem que mandar, tem um horário, tem que correr. Então, olha, eu só fiz isso porque eu tive esse tempo todo, essa tranquilidade, né, de apurar, continuar apurando e terminar uma apuração. Isso é verdade. Agora, ao mesmo tempo, por outro lado, ganhou em velocidade, ou seja, né, quer dizer, você tem hoje tem um tempo real, né, notícia hoje em tempo real. Quer dizer, você sabe agora, aperta um botão aí de um computador, sabe o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, né? Não existe essa possibilidade. E do meu tempo, quando eu comecei, e depois, você levava 3 dias, né? Eu me lembro quando fui correspondente em Paris, mandava uma matéria, levava 3 dias para chegar. Para chegar. Telefone é aquela coisa, eu quero um interurbano para amanhã às 8 horas da noite. Nossa, para amanhã às 8, só pode ser para depois da manhã. Imagina, hoje você conversa com os meninos acham que, né, hoje sempre teve Gisele Bündchen, né, sempre teve celular, sempre teve, né, internet e tal, e houve tempo que não tinha nada disso. Então, quer dizer, toda tecnologia nova, ela tem ganhos e perdas e ganhos, né? Quer dizer, a gente precisa, evidente que a internet, né, trouxe uma contribuição, enfim, que essa nem preciso falar, mas tem riscos. Esse risco, né, que eu fui vítima, do qual eu fui vítima, e o risco também de você não apurar direito. Você hoje vai no Google, perto ali vem tudo. Outro dia uma atriz famosa estava reclamando comigo, olha, o repórter chega para mim hoje, ele já vem com a matéria pronta, porque ele foi no Google, pegou toda a história, pega uma aspa minha, uma declaração, Resolveu. E volta e vai embora e escreve a matéria. Ele disse, olha, não conversa mais comigo. Quando, né, o Google, quando esse instrumento, né, ferramenta maravilhosa que é de apuração, é o começo de uma matéria, não é o fim. Você vai ali para você ter uma base de conhecimento e tal, para você fazer. Então, tem riscos aí, sobretudo o jovem, realmente precisa tomar cuidado para não ficar escravo da tecnologia. Juninho, para fechar nossa conversa, tem livro novo por aí? Projeto? Olha, eu interrompi, Jorge, um livro para fazer vários livros, há anos que eu estou, que é uma história, quer dizer, é uma ficção, mas tem uma base, um pouco memórias, né, do meu tempo. Não é memórias pessoais, incorporei, mas esse livro já estava no meio, eu tive que interromper há 2 anos, há 3 anos, agora 3 anos. E eu acho que eu vou retomar. Mas vou deixar passar, porque eu lancei esse ano um livro, e eu estou ainda no pós-parto, né? Estou em resguardo, então já dá um tempo, né, para começar a transar de novo. Espero que não dure muito. Obrigado. Juninho, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Eu adorei, Jorge. Muito obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado. Bom, Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima. A entrega da primeira fase desta obra é uma forma de valorizar o bairro Estações